Bom, amigos telespectadores, estamos voltando com o segundo bloco do nosso programa. Só lembrando que o nosso programa é um oferecimento da Facimp, Faculdade de Imperatriz. Bom, doutor Marco Antônio, ainda com relação à situação dos trabalhadores rurais, vai servir como prova, vai mudar alguma coisa na situação deles, caso o fazendeiro assine a carteira dele como trabalhador rural e ele passe a contribuir, que sofra descontos em seu benefício, em seu salário, afinal, nesse caso, porque pelo que nós sabemos, ele tem que provar atividade rural. Mas pode acontecer dele ter sua carteira assinada como trabalhador rural e ainda sofrer os descontos das contribuições para o INSS. Isso pode acontecer e, se acontecer, quais os efeitos disso, as consequências disso para o trabalhador rural com relação à questão previdenciária? Tá. Excelente pergunta, doutor Paulo. Isso é bastante interessante o trabalhador rural e o empregador rural saber dessa diferenciação. A Previdência Social, ela tem regimes de contribuição dentro, fontes de custeio. A fonte de custeio para os trabalhadores rurais, que são chamados segurados especiais, ele é uma fonte de custeio diferente do trabalhador rural de carteira assinada. Totalmente diferente. O trabalhador rural, que aparece lá, assinante de carteira, trabalhador rural de carteira assinada, na fazenda, pode ser um vaqueiro, né? Pode ter outras atividades. Esse trabalhador rural na carteira assinada, ele não é trabalhador rural em regime de economia familiar. Percebam a nuance dessa diferença. O trabalhador rural em regime de economia familiar é aquele trabalhador rural, produtor rural, meeiro, que está trabalhando numa terra para a sua subsistência, com a ajuda de terceiros ou não. E a partir do momento que um empregador rural, ele assina a carteira de um trabalhador rural, apesar de ter esse nome trabalhador rural, mas ele não é o mesmo trabalhador rural segurado especial. Existe uma diferença muito grande. Tá, e o trabalhador tem culpa disso? Não. O trabalhador, se ele... No Brasil, nós vivemos uma situação o seguinte: se o cidadão tem condições de ter sua carteira assinada, ótimo, porque tem um empregador que banca o risco, apesar dos altos índices que pesam as contribuições sociais e previdenciárias em cima do empregador. Então, se o trabalhador teve a condição de se vincular ao sistema previdenciário através da contribuição compulsória, ou seja, obrigatória, trabalhou de carteira assinada, a contribuição é certeza que é para ir para o INSS, então o trabalhador rural, que passar da situação de não empregado para empregado, não deve negar, porque ele sabe que no final do mês ele vai ter o salário dele e os consequentes direitos previdenciários. O que não pode ser confundido é que o trabalhador rural em regime de economia familiar, ele é um trabalhador que tem uma fonte de custeio diferente. E um trabalhador rural que tem na carteira de trabalho esse conceito, apesar de ser sinônimo, mas são coisas diferentes. E o que isso vai repercutir num pedido de benefício? Ele tem que se posicionar. É aquela lógica. Já tentaram assoviar e chupar cana ao mesmo tempo? Não dá, é difícil. É a mesma coisa. Dar entrada como trabalhador rural de carteira assinada e fazer uma entrevista como trabalhador em regime de economia familiar. Ou vice-versa. Você tem que dançar conforme a música da legislação. O cidadão sempre foi trabalhador rural. Trabalhou na roça 5, 10, 15 anos. Mas ele trabalhou de carteira assinada 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos. Não é suficiente para descaracterizar a atividade rural. Isto é um alerta para você entender que trabalhar de carteira assinada 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano que seja, não é sujar sua carteira.
não se suja a carteira assinando esta carteira e se vinculando direitos. Você, numa eventual declaração, num eventual pedido ao INSS, uma posterioridade, por exemplo, que você quer provar o lapso temporal de 15 anos, se tiver 1 ou 2 anos nesse período que você trabalhou de carteira assinada, não minta. Não omita esta informação. Forneça a informação pedida. Trabalhei na roça de ano tal até ano tal, mas ano tal eu saí para trabalhar de carteira assinada. Voltei para a roça. Continuei a atividade rural em regime de economia familiar. Tá? Então precisa entender isso. Ok. Prezado doutor Marco Antônio, saindo um pouco, né, dessa questão dos trabalhadores rurais, com relação ao mercado de trabalho do profissional, né, do advogado, que atua na área previdenciária. Dentro, por exemplo, do auxílio-doença, quais os principais problemas no que diz respeito, seja ao processo administrativo, seja ao processo judicial, as principais dificuldades enfrentadas pelo profissional advogado dentro desse sistema, seja do judiciário, seja dentro do próprio INSS, para conseguir, né, para o seu cliente, os direitos, né, que ele está buscando. Veja bem, a legislação previdenciária ela é bastante flutuante entre instruções normativas, medidas provisórias, leis. Mas mesmo essa flutuação, existe sempre uma perspectiva de defender os direitos negados na perspectiva administrativa dentro do INSS, na perspectiva recursal também ainda dentro do INSS e na perspectiva judicial. Qual a dificuldade que nós estamos encontrando hoje de manter um raciocínio de defesa social? Porque o cliente tem confundido, o cidadão tem confundido certas coisas. Não vou nem usar o termo cliente, eu vou usar o termo cidadão. O cidadão olha para regiões metropolitanas como Imperatriz e alguns municípios próximos de entroncamento e ouve falar que tem, fulano é advogado, fulano é advogado. Imagina que se tem muito advogado previdenciário. Lê do engano. Não existe essa quantidade grande que as pessoas imaginam, que o cidadão imagina. A advocacia não é para quem quer, a advocacia é para quem consegue se manter ao longo dos anos, porque é um conflito constante. É um jogo, eu costumo dar o exemplo ao cidadão, é um jogo. Nós jogamos a favor dele. Então hoje, além da dificuldade de defesa frente ao judiciário, inicialmente frente ao INSS, hoje o que está acontecendo? O trabalhador, o segurado, o cidadão chega doente, ele chega com laudo de não mas um especialista, 2 especialistas diferentes, porque ao longo dos anos o trabalhador realmente ele vai acumulando uma série de problemas de saúde. Então ele chega um problema do ortopedista, um laudo de um ortopedista, de um neurologista, de um oftalmologista. Ou seja, ele chega. E quando já foi negado o INSS, porque, inclusive, tem em termos de curiosidade, quando se fala em defesa técnica, existe defesa técnica, existe defesa de erro no sistema, que não é uma defesa técnica, não é uma defesa de direitos. Mas o que acontece? Todo ano, quando chega a partir do mês de junho, nós percebemos que, levando ao conceito de que os números não mentem, todo ano, a partir do mês de julho, quem está de auxílio-doença, ou seja, está recebendo um benefício de encosto, como popularmente conhecido, toma um susto em junho, a partir de junho, eu estou recebendo há um tempo, já foi cortado. Mas por quê? Porque nós percebemos que nesse momento é para se ter uma economia para acessar e cortar e bloquear benefícios, para poder economizar, para pagar o 13º salário dos aposentados e pensionistas. Nós vemos isso acontecer, porque quando chega no final do ano, a gente vai percebendo que vão começar a passar, ou então em janeiro. Né? Então o cidadão tem que perceber o seguinte, o advogado que pega o seu processo para trabalhar durante 1 ano, 2 anos, 3 anos,
ele está sendo o seu companheiro. Não é aquele cidadão que entra depois de um processo está em andamento e você vai no escritório dele e vai dizer, não, eu tenho como adiantar. Não adiantar o quê? Tem como ser esperto. É o que está acontecendo hoje aqui no mercado. A dificuldade, o que a lead, o trabalho dioturno de um advogado, na nossa concepção, o mais difícil não é o conhecimento da legislação que flutua, mas é o dia a dia entre profissionais e essa luta. Só lembrando ao cidadão que, assim como você é o mocinho nessa relação, nós também somos os mocinhos. Um dos maiores réus do Brasil é o próprio INSS. Então, se o cidadão chegou um processo negado, chegou até um advogado, ele tem que confiar no advogado. Até o final, porque essa dificuldade que nós estamos vendo, existem médicos peritos hoje nomeados pela Justiça que estão esquecendo que a formação deles não é em direito. A formação, até onde nós sabemos, é a formação em medicina. Então, o médico perito, ele quer, no momento da apresentação dos laudos de especialistas, que geralmente ele não é, ele quer aferir, quer averiguar a carteira de trabalho do cidadão, quantos anos o pai dele tem, quantas mulheres ele tem, mas não analisa a documentação do médico especialista. Quer saber se ele anda de moto, se ele anda de carro, se ele anda de carona, se ele vai pescar, né? Então, assim, quer saber se ele tem qualidade segurada, se ele tem cobertura, ou seja, isso não é papel do médico. E está existindo um desvio de conduta muito grande. Nós já nos manifestamos em relação a isso, estamos esperando aí um resultado. Isso não é um segredo, é algo que nós estamos fazendo. E, nesse sentido, eu queria lembrar um pensamento de Aristóteles, que nós temos que tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Então, o médico perito que vai aferir se um administrador de empresas ou um engenheiro está incapacitado ou não pode comparar esta atividade e a incapacidade a um lavrador, por exemplo, que não tem horário para começar a trabalhar nem para sair da roça. E está sujeito às intempéries do clima, às intempéries da natureza. Então há uma discriminação muito grande hoje. E estão esquecendo que a parte hipossuficiente dessa relação, a exemplo da justiça do trabalho, é o cidadão que procura a justiça, ou atermado, ou seja, entra sozinho na justiça, ou, na sua grande maioria, mais de 90%, entra com o advogado. Então, lembrem-se, é um jogo. Quem está jogando do seu lado é o seu advogado. Não é o parente que nunca foi no escritório lhe acompanhar e vai agora lhe acompanhar quando o seu benefício já está no banco. Não é aquele vizinho. Não é aquele parente advogado que mora em outro estado que agora, não, eu pesquisei, eu sei como é que está o processo, tudo. Eu quero participar do fechamento do contrato. Entenda, isso além de ser uma falta de moral, é uma falta de respeito com o profissional que cuidou do seu processo durante 1 ou 2 anos, sem lhe cobrar adiantado. Então hoje existe um consciente coletivo que ataca a profissão do advogado baseado numa mídia sensacionalista. Levando em consideração que nunca no Brasil se teve um aumento de processos, não só na área previdenciária, um aumento de processos de forma exponencial. A forma mais fácil de se defender é atacar, e é isso que o governo, a mídia sensacionalista, tem feito frente aos advogados no geral. É verdade. O que tem que levar muito mais enfoque, tem que se dar muito mais evidência, são os escândalos que estão acontecendo, né? Que estão sendo praticados, as corrupções, os atos de corrupção, de desvio de dinheiro, né? De descaso com os bens, com o dinheiro, de descaso com a coisa pública, com a sociedade, que os nossos representantes estão realizando, né? Então,
Infelizmente, nós não temos mais, né, muito tempo para continuar tratando sobre esse assunto, mas nós vamos voltar a essas questões de uma outra oportunidade com o Dr. Marco Antônio, com outros profissionais da área jurídica que vão expor para você, amigo telespectador, todas as reais dificuldades e problemas enfrentados pelo advogado ou por outros profissionais da área jurídica no momento em que eles estão buscando a aquisição, a concessão do seu direito, no caso aqui do seu direito previdenciário. Dr. Marco Antônio, muito obrigado pela sua presença, né, por sempre estar disponível a nos ajudar a informar a sociedade local sobre os seus direitos, especialmente no campo previdenciário. É um campo que tem crescido bastante, seja no meio acadêmico, seja no meio social, né? Nós temos vários profissionais que atuam em volta do direito previdenciário, né? Não só os profissionais, né, do Poder Judiciário, mas também diversos outros profissionais liberais, como o próprio advogado, peritos, ou seja, nós temos um conjunto de pessoas que estão diretamente envolvidas nesse contexto, nesse assunto, e que tem que estar preparadas para saber qual é o seu papel nesse processo. Muito obrigado, fica à vontade para fazer suas considerações finais. Fica à vontade. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade desse bate-papo. E assim, é só lembrar o cidadão que acorde. Não espere do governo se preocupar com a sua casa. Porque você tem que saber como está a sua contribuição previdenciária, como está seu tempo de serviço, se a empresa onde você trabalha, ela tem um perfil profissional previdenciário, se colocou na sua função, se a sua função é a mesma atividade que você faz. Ou seja, mesmo que você não pense em se aposentar hoje, daqui a 5 anos, planeje. Porque volto àquele exemplo, se alguém lhe ligar, vai ter um funeral mais tarde, você se programa. E chega no funeral, chega num casamento de última hora. Como é que uma aposentadoria que você tem 25, você tem 30, tem 35 anos para se programar, não se programa, fica esperando cair do céu? Então, o nosso alerta é para acordar. Para não acordar num pesadelo, de qualquer forma. Ok. Bom, com relação às alterações legislativas que vem acontecendo, né, com relação à legislação previdenciária, nós vamos tratar sobre esse assunto de forma mais aprofundada, mais específica, em um outro momento. Nós vamos agendar com o Dr. Marco Antônio para tratar, né, sobre os atos normativos que têm sido divulgados pela mídia nos últimos dias, né, sobre essas alterações nos benefícios previdenciários de um modo geral. Bom, amigos telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós vamos ficar por aqui e até a próxima.